E aí, galera, tudo tranquilo? Galera, aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Moçada, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre titulação ácido-base. Mas antes da titulação, não se esqueçam de se inscrever no canal Química Tunai. E sugiro alguns conteúdos que você acharia legal de aprender. Tudo bem? Bora lá? Então vamos lá. O que é titulação ácido-base? Vamos tentar traduzir da forma mais simples possível. Titulação ácido-base é você descobrir qual é a concentração de um ácido conhecendo a concentração de uma base ou descobrir a concentração de uma base sabendo a concentração do ácido. É o parzinho que se completa em química, o casalzinho crush, que a gente diz. Tudo bem? O que é titular? Descobrir o título, descobrir a concentração. De quem? De um ácido, quando você tem uma base conhecida, ou descobrir a concentração de uma base quando você tem um ácido de concentração conhecida. É essa a ideia. Ela tem um outro nome bonitinho, volumetria de neutralização, porque tudo se baseia na medição do volume, mas já você vai ver isso, como é que funciona. Equipamentos básicos para uma titulação ácido-base em laboratório são esses. Bureta, que é essa vidraria graduada, normalmente com 50 mililitros de capacidade. Um potinho lá embaixo que você vai chamar de Erlenmeyer. E tem um suporte, é claro, para segurar tudo isso. Tudo bem? Então vamos imaginar que você queira descobrir a concentração de um ácido conhecendo a concentração de uma solução básica. Entendeu? Então é o seguinte, dentro desse potinho de baixo chamado de Erlenmeyer, o que você vai colocar? A sua solução problema. O que é uma solução problema? Aquela que você não sabe a sua concentração. Coloquei ponto de interrogação, porque imagine que o Anderson colocou ali dentro um ácido de concentração desconhecida. Beleza. Como lá embaixo, no potinho de baixo, no Erlenmeyer, tem um ácido, na bureta, que é o outro potinho, você vai colocar o que lá dentro? A sua solução de concentração conhecida. É aquela que já está pronta no laboratório, por exemplo. E vocês chamam essa solução de concentração conhecida de solução padrão. Então, tem duas soluções. Dentro do Erlenmeyer, normalmente você coloca a solução problema, que pode ser um ácido, e na bureta você coloca a solução padrão, que aí seria uma base. Poderia ser o contrário também. Mas para este exemplo que a gente está imaginando, finja que no Erlenmeyer o Wanderson colocou uma amostra de um ácido desconhecido, ou melhor, um ácido de concentração desconhecida, e na bureta eu coloquei uma solução básica de concentração conhecida. Por isso que ela é chamada de padrão. Só isso? Não. Dentro do Erlenmeyer, normalmente você coloca também uma substância, umas gotinhas de uma solução chamada de indicador. Vou colocar só a letrinha I aqui, tá bom? O que é o Izinho, Wanderson? Indicador ácido-base. O que seria um indicador ácido-base? Uma substância que, em meio ácido, se apresenta com uma cor, em meio básico com uma outra cor. É isso. O exemplo mais clássico que vocês veem em questões de vestibulares, em provas do Enem, é um indicador chamado de fenolftaleína, que em meio ácido ele é incolor, em meio básico ele é rosa. Mas poderia ser outros também. Então, qual que é o princípio dessa titulação? Você coloca no Erlenmeyer a solução problema, na bureta a solução padrão. Enche a bureta até a sua capacidade máxima, vamos dizer assim. Beleza? E coloca gotinhas de indicadores. Aí, você vai abrir uma torneirinha que tem aqui, ó. Vai começar a pingar solução básica sobre o ácido. Wanderson, mas aí começa a acontecer uma reação? Perfeito. E para ela acontecer bonitinha, perceba o segundo desenho. Você vai agitar esse Erlenmeyer direitinho, abre a bureta, vai caindo base que vai consumindo o ácido que está lá embaixo. Beleza. Vai ter um momento em que a base que você vai despejando devagarzinho, gota a gota, né? Vai ter um momento em que essa base vai ter neutralizado todo o ácido que estava no Erlenmeyer. Neste momento, a hora que acabar o último fragmento de ácido, entende? A próxima gotinha que cair de base já deixa o meio básico. Nesse momento, a cor do indicador já muda.
Se for fenolftaleína, de uma gota para outra, ela muda de incolor para rosa. Tá, mas daí eu faço o quê? Aí você fecha a torneira. Beleza. Aí você fecha a torneira e faz o que depois, Wanderson? Aí você vai na bureta, aí você vai medir qual foi o volume de solução básica, qual foi o volume de titulante que você usou para consumir, entre aspas, o ácido que estava no Erlenmeyer. Entendeu a ideia? Abre a bureta, vai caindo base. Vai reagindo com ácido. A hora que todo o ácido acabar, a próxima gota de base que pingar já deixa um meio levemente básico. E nesse momento, nessa gota adicional, o indicador já muda de cor. Aí você para, fecha a torneira e mede o quê? Mede o volume da solução básica que você utilizou para neutralizar o ácido. Fechou. O experimento é esse. O resto é continha. O resto é matemática básica. Ou matemática ácida também, né? Beleza? Esse é o segredinho. Tranquilo? Vamos continuar? Perceba que o segredo é medir o volume de solução na bureta que você gastou. Pronto. Vamos para frente. Olha isso. Só para entender os nomes, né? Quem estava na bureta, naquele exemplo que o Wanderson acabou de citar, era a solução básica, que a gente dá o nome de titulante. Quem estava lá embaixo, que era um exemplo de ácido que eu dei, né? Era o titulado. Pronto. Bem tranquilo. O segredo é medirmos o quê? O volume de solução titulante que foi gasto. Pelo volume de solução titulante, eu tenho ideia de qual era a concentração da substância, a concentração da substância ácida que estava dentro do Erlenmeyer no início. Beleza? Só que por enquanto não teve número. Eu sei que você quer um exemplo de verdade, um exemplo numérico, um exemplo como o meu canal, TuNai. Eu vou colocar um exemplo com números para a gente brincar agora. Quer ver que bonito? Olha isso. Um exemplo clássico. 25 mililitros de uma solução de ácido clorídrico, HCl, de concentração desconhecida. Então, esse ácido clorídrico seu, Wanderson, é o seu problema. Perfeito. Foram titulados com solução aquosa de quem? Hidróxido, deixa eu trocar de cor aqui, hidróxido de sódio, NaOH, soda cáustica, com qual concentração? 0,1 mol por litro. Para tudo. Sabe-se que o volume da solução básica de hidróxido de sódio utilizado foi de 40 mililitros. Então, só para entender, você colocou dentro da bureta a solução de soda. Por que você colocou 50? Porque a capacidade da bureta normalmente é de 50. Então você completa ela, né? E lá embaixo você colocou o quê? 25 mililitros de uma solução de ácido que eu não sabia a concentração. Beleza? A concentração da base você sabia, Wanderson? Sabia. 0,1 mol por litro. A concentração do ácido você sabia? Não. Tá escrito aqui, ó, X mol por litro. Só para você entender a relação entre o meu textinho, minha perguntinha, com o desenho. Tá tranquilo? Beleza? Você gastou 50 mililitros da base para neutralizar os 25 mililitros de ácido? Não, eu gastei apenas 40. Então, eu não cheguei a esvaziar a bureta. Ficou claro isso? Tudo bem? Entendeu o exercício? Coloquei base, solução básica na bureta, solução ácida no Erlenmeyer. Coloquei um indicador, que nesse exemplo foi chamado de fenolftaleína, que é para mudar de cor, aquela coisa toda que vocês já sabem. Aí você agita direitinho, bonitinho. O que aconteceu depois? A solução muda de cor e a gente concluiu que dos 50 ml que eu coloquei na bureta, nós só precisamos de 40. Só foi necessário 40. Pronto. 40 mililitros da minha solução básica conseguiu neutralizar os 25 mililitros da solução ácida. Entendeu a ideia? Rapidão, só para você se localizar. O que você sabia sobre o ácido? Apenas o volume, 25. O que você sabia sobre a base? O volume, que foi gasto 40, e a concentração, que era 0,1 mol por litro. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a continha agora, que é a parte mais bonita. Olha isso, resolução. A equação, vocês concordam que é essa?
ácido clorídrico, quando reage com hidróxido de sódio, forma água e sal. Lembra do macetinho? Biscoitinho de ácido com biscoitinho de base forma um biscoitinho que não engorda, que é de água e sal. A reação está pronta. E o mais legal de tudo é que essa reação acontece na proporção de 1 para 1, percebeu? 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Tudo bem? Voltando naquela situação anterior, qual das duas soluções você tem mais informações? Vamos lembrar? Ao ácido, eu só sabia o volume dele. A base, eu sabia o volume e a concentração. A gente começa fazendo a conta porque a gente tem mais informações, que é a solução padrão da bureta. Então, a primeira conta que você vai fazer, que foi só o mesmo desenho, né? A primeira conta que você vai fazer é para a solução padrão. Lá no texto dizia que a concentração da solução de soda cáustica era de 0,1 mol para cada 1 litro. 0,1 mol para 1000 ml. Fácil. Você gastou 1 litro? Não, Wander, está até no desenho aqui, ó. A gente gastou só 40, não 1 litro. Dentro desses 40, quantos mols vocês acham que tem? Ah, essa é fácil, fazer a continha, multiplica cruzado. Ou faz de cabeça se quiser, tanto faz. Esse xizinho, sabe quanto dá? 0,004 mols de soda cáustica, de NaOH. Pronto. Tudo certo por enquanto? Quer dizer que quando você abriu essa torneirinha aqui, você despejou 0,004 mols de hidróxido de sódio. Pronto. E você parou quando? Eu parei quando chegou em 40, Wanderson. Outro jeito de pensar, você parou quando mudou de cor. Entende? E o que aconteceu quando mudou de cor? Quando mudou de cor é porque a soda cáustica que caía da bureta neutralizou todo o ácido que estava dentro do Erlenmeyer. E você conseguiu perceber na reação que a proporção é 1 para 1? Aí eu percebi. Espera um pouquinho, se você despejou 0,004 mols de NaOH, é porque lá no potinho de baixo tinha exatamente o mesmo tanto de ácido. Concorda? Já que a proporção, confira, é 1 para 1. Se você gastou 0,004 de soda cáustica, é porque no potinho chamado de Erlenmeyer lá embaixo tinha também 0,004 mols. Vou até fazer um rabisco aqui, ó. Nesse potinho aqui, originalmente, você tinha 0,004 mol de quem? Do ácido. No começo, eu digo, antes do processo. Como que o Wanderson sabe que é o mesmo valor? Porque a reação é 1 para 1. Tudo bem? E se fosse 2 de ácido para 1 de base? Aí seria 0,008. E por aí vai, proporcional. Agora nós vamos fazer a segunda continha. Eu já fiz a continha, regra de 3, para a solução padrão. Agora tem uma outra para a solução problema. Vamos fazer a conta para a solução problema. O que você sabe sobre a solução problema? Bom, lá no comecinho nós tínhamos 0,004 mols de ácido clorídrico, só que dissolvido num volume de 25 ml. Confere? Você só tinha 25 no começo, não tinha 1 litro. Só que eu quero saber quantos mols você teria em 1 litro. Então é só colocar X para 1000, Wanderson. Perfeito. E como que se resolve isso? Multiplica cruzado de novo. Essa continha dá, sabe quanto? 0,16 mols de HCl. Eu quero que você entenda o seguinte. Sabe aquela solução do começo dentro do Erlenmeyer? Se você pegasse 1 litro dela, teria 0,16 mols de HCl. Ou seja, você acabou de descobrir qual é a concentração daquela solução. Olha que loucura. Conhecendo a concentração da solução básica que estava na bureta, você conseguiu descobrir a concentração da solução ácida que estava no Erlenmeyer. E qual que é o valor? Para ficar bonitinho, bem respondido, a molaridade é igual a 0,16 mols por litro. Perceba que esse 0,16 está dentro de 1 litro de HCl. Por isso a gente responde molaridade. O nome mais bonito é concentração em quantidade de matéria. Mas alguns autores usam molaridade ainda, tá? Qual é o valor? 0,16 mols por litro. Wanderson, se numa prova pedisse para mim, pedisse para eu calcular em gramas por litro.
o que você faria? É só pegar o 0,16 e multiplicar pela massa molar do HCl, que alguém teria que te dar, né? Que é 36,5, você converte para grama por litro. Mas essa situação se resolve aqui, acabou. É isso que a gente faz. Na bureta, solução padrão. No Erlenmeyer, solução problema. Abre a bureta, vai despejando devagarzinho. A hora que mudar de cor no Erlenmeyer, você trava, fecha a torneira. E mede o quê? Volume de titulante que foi gasto. Daí para frente é matemática básica ou ácida, também dá certo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Não se esqueçam de dar o seu like e inscrever-se no canal Química Tonight. Um grande abraço, moçada. Fui!